Boa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de começar, eu gostaria de desejar, um feliz Dia das Mães a todas as mamães aqui presentes, pedir para que o Senhor ele continue abençoando, continue cuidando, continue dando sabedoria para que elas possam continuar edificando seus lares. Acredito que estamos em meio a muitos lares edificados por termos várias mulheres sábias aqui entre nós, e agradeço a Deus porque hoje celebramos o primeiro Dia das Mães lá em casa. O Senhor nos abençoou, então, tão logo o Joãozinho estava conosco. O pastor me mandou uma mensagem, a gente conversou, então eu não vou me alongar muito. A proposta é que seja mais curto. O pastor disse para mim: olha, Renan, no máximo até meia-noite. Segunda-feira o pessoal trabalha, a gente não pode atrapalhar ninguém. Brincadeiras à parte, irmãos, confesso para os irmãos que estou bastante apreensivo. Comumente, estou bem tranquilo, mas quando tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu fico bem ansioso, bem pensativo, e fico com um pouquinho de preocupação, principalmente quando eu olho para o banco aqui na frente e vejo a pessoa do pastor. Isso me deixa um pouquinho apreensivo. Mas, pela fé, tenho certeza que Deus vai conduzir e falará aos corações dos irmãos, assim como falou ao meu. E a minha oração é para que essa palavra venha de encontro a uma necessidade, a um pedido de oração que talvez alguém tenha feito ao Senhor há algum tempo, e que essa seja uma resposta ou talvez um caminho, o Senhor apontando para que a gente possa caminhar sobre ele. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15, dos versículos 19 a 57. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 57. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 19 até o 57. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o seu reino a Deus e Pai. E quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que venha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia a dia, morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. Ó você semeia, ó que você semeia. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia no corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer, e dá a cada um das sementes do seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais, outra a das aves, outra a dos peixes.
Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre as estrelas e estrelas há diferença de glória. Pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente. O último homem Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força da lei, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto, pela oportunidade que o Senhor já nos deu de louvar o teu nome, que agora a tua palavra continue falando conosco, e que tão somente ela, Senhor, seja um instrumento único e necessário para transformar as nossas vidas e nos dar, Deus, caminho. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sem dúvidas nenhuma, a ressurreição de Cristo Jesus, o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, é o maior de todos os eventos que já se pode ter sido afirmado, conhecido por todos nós. Ainda que algumas pessoas tenham dificuldade, ou ainda que algumas pessoas não acreditem no fato da ressurreição de Cristo Jesus, continua sendo esse o maior dos divisores de água que a história pode conhecer. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado. Não faria sentido nenhum para nós estarmos aqui nessa noite se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. Não faria sentido nenhum a cruz de Cristo se, de fato, Cristo Jesus não tivesse ressuscitado. De que proveito teríamos nós aqui nessa noite se não acreditássemos que Jesus em algum momento ressuscitou dentre os mortos? Se essa fosse uma verdade que para nós não fosse uma verdade. Nesse capítulo 15, ao escrever à igreja de Corinto, Paulo ele vai falar exatamente da ressurreição de Cristo Jesus. E Paulo vai mostrar algumas evidências dessa ressurreição e a importância do fato da ressurreição de Cristo para todo o cristianismo e para nós hoje, as gerações vindouras, e para aqueles que também haverão de vir. Paulo ele vai dar testemunho da sua convicção e ele vai se agarrar na motivação e no exemplo de Cristo Jesus, no fato de que semeamos um corpo natural para colhermos um corpo espiritual, incorruptível, ao sermos vivificados em Cristo Jesus. Fato é que Paulo, ao escrever à igreja de Corinto sobre a ressurreição, ele estava tentando combater os ensinos de alguns falsos mestres daquele tempo. A igreja de Corinto, ela estava completamente sob ensinos de alguns filósofos gregos. E esses filósofos, ou a filosofia da época, ela acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. A crença dos gregos se fundamentava no dualismo, na ideia de que o espírito é bom, mas a matéria é má. O corpo é uma prisão para a alma.
A ressurreição era algo inegociável, era algo indiscutível, era algo inaceitável. E esse ensino começava a se difundir entre aquelas pessoas. E esse ensino começava a alcançar aqueles que estavam dentro da igreja. E começava a mexer com a mente daqueles que estavam dentro da igreja. E uma vez que esse ensino começa a mexer com a mente daqueles que estavam dentro da igreja, a igreja começa a se desviar daquilo que é o ensino verdadeiro, que é o ensino de Cristo Jesus. Paulo então começa a escrever para aquela igreja sobre esse ensino, na ideia de combater essa ideia, na ideia de mostrar para aquele povo, para aquela igreja, que esse ensino é um ensino errado, é um ensino incorreto, e de que eles não poderiam acreditar naquilo, uma vez que eles já sabiam que Cristo Jesus havia sido ressurreto, que Cristo Jesus havia sido morto pelos nossos pecados. E isso não poderia ser mudado, isso não poderia ser deixado de lado. É diante desse cenário que Paulo vai escrever para aquela igreja. É diante desse cenário que Paulo ele vai dialogar com aquela igreja por meio dessa carta. Aquela igreja que vinha de uma origem grega, mas que ainda assim acreditava na ressurreição de Cristo Jesus. Como argumento, Paulo ele usa a ressurreição do próprio Cristo, anunciando que Jesus morreu pelos nossos pecados, anunciando que Cristo Jesus foi sepultado, e o fato de Jesus ser sepultado, o fato de isso ser registrado na Bíblia, é uma prova incorruptível de que Cristo morreu em algum momento. E isso não pode ser negado. E Paulo ainda vai dizer que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Está lá nos versículos 3 e 4 do capítulo 15, que nós acabamos de ler. Poderíamos nós dividir o capítulo 15 em 3 partes. Poderíamos falar da ressurreição no passado como um fato histórico, dos versículos de 1 a 11. Poderíamos falar da ressurreição no presente como um artigo de fé, dos versículos 12 a 19. Ou poderíamos ainda falar da ressurreição no futuro, uma esperança bendita, dos versículos 20 a 57. É impossível que sejamos salvos, uma vez que nós desacreditarmos da ressurreição de Cristo Jesus. É impossível que sejamos alcançados pela graça de Deus, se nós desacreditarmos do fato da ressurreição de Cristo Jesus. Se desacreditarmos que em algum momento nós também seremos vivificados, que nós também seremos ressurretos juntos dele. Seremos nós os mais miseráveis de todos os homens, assim como bem diz o apóstolo Paulo no versículo 9, se nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, a esse tempo, ao presente momento em que estamos vivendo. Existe muita vida para além desse tempo. Chegará o tempo do fim, o próprio apóstolo vai dizer, quando Cristo entregar o seu reino a Deus, depois de ter posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés, entre eles a morte. Assim, uns serão vivificados junto a Cristo, que será a primícia de todos os homens. E Deus será tudo em todos. É necessário que, para falarmos de ressurreição, a gente traga à memória o sacrifício de Cristo Jesus. É necessário que, ao falarmos sobre ressurreição, a gente se lembre que uma vez Cristo Jesus, em um outro momento, morreu pelo meu pecado, pelos seus pecados. É necessário que, ao falarmos sobre ressurreição, a gente se lembre que em Cristo Jesus existem marcas, que eram para estar nas minhas mãos, mas estão nas dele. É necessário que, para falar sobre ressurreição, a gente se lembre que os nossos pecados fizeram com que Cristo Jesus, em algum momento, fosse crucificado na cruz do Calvário. É necessário que isso não seja esquecido por nós. É necessário que nenhum ensino apague isso das nossas memórias. Porque aquela dor, porque aquele sangue derramado, porque aquele sacrifício na cruz, aquilo pertencia a nós e foi colocado sobre ele, para que hoje estivéssemos aqui vivos, com vida e vida em abundância, e para que em um outro momento a gente pudéssemos ser ressuscitados junto a ele e vivificados com Cristo para uma vida eterna. Em algum momento Jesus Cristo pagou um preço que era meu e que era seu. Não existe nenhum ensino que possa tirar isso de nós. Não existe nenhuma doutrina que possa arrancar isso de nós. Não existe nenhum fato ou argumento que possa distorcer essa verdade, que de fato é uma verdade, imutável, inegociável. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Isso precisa estar latente na nossa mente. Porque parece que não, mas muitas pessoas têm se esquecido desse fato. E vivido como se nunca fosse morrer. Ignorando completamente o fato de que em algum momento Jesus Cristo morreu pelos seus pecados também. Assim como morreu pelo meu, assim como morreu pelos seus. Aprendemos com Paulo, através desse texto, que em algum momento das nossas vidas morreremos. E que em algum momento seremos vivificados para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas também aprendemos com Paulo sobre a necessidade de morrermos diariamente para os nossos pecados. Afinal de contas,
A única coisa que nos leva à morte é o pecado. Se não houvesse pecado, não existiria morte. E é exatamente isso que Paulo está mostrando, que em algum momento Cristo Jesus, ele voltará e ele vencerá a morte. E junto com a morte, ele vencerá a culpa. E junto com a culpa, ele vencerá o pecado, e aí nós não morreremos mais, seremos vivificados para uma vida eterna junto dele. Precisamos entender essa necessidade de uma vida transformada, a necessidade de romper com o pecado, a necessidade de deixar de lado as más práticas, a necessidade de todo dia morrer, se necessário for, para uma vida santa, uma vida santificada com Cristo Jesus. Não nos tornamos santos de um dia para o outro. Não nos tornamos santos por vir na igreja. Nos tornamos santos quando vivemos uma vida com Deus e dia a dia vamos morrendo para os nossos desejos, vamos morrendo para as nossas vontades, vamos renunciando àquilo que a nossa carne tem pedido e que nos leva ao pecado e nos afasta de Deus. E dessa forma vamos sendo dia a dia vivificados com Cristo Jesus. Nascendo novamente, crescendo novamente junto dele, como uma criança. Mais do que nunca existe uma grande necessidade de vivermos uma vida de constante vigilância. Passamos por um momento tão difícil. Vivemos em uma geração onde tantas coisas têm se tornado normais. E ai de nós se fôssemos discutir cada uma delas. As pessoas têm vivido em busca do seu próprio prazer. E se algo traz prazer, ponto, isso é o que basta. Não se discute mais. Eu tenho o direito de ser livre e fazer o que me faz bem. Independente de isso ferir ou não, a ética ou a moral humana. E olhando para isso, nós enxergamos a necessidade de uma vida com Deus cada vez mais abundante, cada vez mais cheia do Espírito e da presença de Cristo Jesus. A necessidade de um relacionamento cada vez mais genuíno, cada vez mais profundo com Deus, aonde a gente tem força para deixar de lado todos esses paradigmas, aonde a gente tem força para fechar os nossos ouvidos para os ensinos incorretos, aonde a gente tem força para fechar os nossos olhos para aquilo que contamina e olhar somente para Cristo Jesus e buscar somente Cristo Jesus e viver uma vida junto de Cristo Jesus. Existe uma grande necessidade de cuidarmos mais do que nunca da nossa fé, da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Cristo Jesus, se de fato em algum momento quisermos sermos vivificados junto dele. Se de fato em algum momento quisermos nascer de novo. Se de fato em algum momento quisermos gozar com ele uma vida celestial e eterna. Precisamos rever alguns conceitos. Precisamos firmar os nossos laços com Cristo. Até porque os costumes da atualidade têm estremecido a fé de tantas pessoas. Doutrinas que têm assustado, ensinos que têm confundido, coisas que têm surgido a todo instante, que têm bombardeado toda a geração. E uma vez que tivermos com a nossa fé enfraquecida, estamos sujeitos a uma queda. Paulo ele já liga o sinal de alerta e diz para aquela igreja, olha, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Parece tão real, parece tão atual, a impressão que dá é que Paulo está falando com a gente nesse exato momento. Ei, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que está sendo ensinado por aí. Cuidado com o que as pessoas estão falando. Cuidado com os ensinos que é proposto para vocês. Isso pode corromper. E de fato corrompe, irmãos. É verídico que aquilo que a gente escuta tem efeito para transformar as nossas convicções. Por mais que a gente acredite naquilo e trate aquilo como uma verdade genuína, dependendo do que a gente escuta, ponto. Começa toda uma bagunça. Precisamos cuidar das nossas vidas e cuidar daqueles que estão perto de nós, até porque as nossas vidas são instrumentos de Deus para esse tempo, para promover o seu reino. E diante disso, a nossa postura moral e ética, ela precisa ser genuína. As nossas ações precisam glorificar ao Senhor em tudo que fizermos. Se confessamos a palavra como uma verdade genuína, não podemos viver de forma que contrariamos essa palavra e essa verdade. Precisamos refletir aquilo que colocamos para dentro de nós. Isso precisa ser visto por quem está por perto. Enquanto não houver renúncias, não será possível vivermos os planos de Deus. É preciso se lembrar que uma fonte não jorra água de dois tipos. Não tem como achar água doce no mar e não tem como achar água salgada nos rios. Jorramos aquilo que estamos cheios. Quanto mais buscamos, mais temos para oferecer. E a pergunta que fica é, o que você tem oferecido para aqueles que se apresentam com sede de Deus diante de você? Uma água doce daquela que quanto mais se bebe, mais se tem sede? Ou uma água salgada daquela que se quando experimenta, a pessoa não quer nem mais provar? O que você tem oferecido para aqueles que têm se chegado até você? Lá nos versículos 35,
Paulo ele vai dizer mais, alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. Ó, que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia no corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos corpos celestiais e outra a dos corpos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou ser vivente, mas o último Adão, o espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, do homem terreno, traremos também a imagem do celestial. É como se eles perguntassem para Paulo, como pode haver ressurreição? E se há ressurreição, como que ela acontece? E se de fato acontece, como é que são esses corpos, depois de ressuscitados? E aí Paulo ele ilustra isso de uma maneira fantástica. Paulo dá uma aula de agronomia para esse povo. E eu fico maravilhado pela sabedoria daquele homem. Paulo ele vai dizer para ele, olha, quando plantamos uma semente, ela morre. E logo então nasce uma planta. A semente e a planta é completamente diferente uma da outra. Olha para a semente da laranja e me diz se parece como uma laranja. São completamente diferentes. O que se planta é bem diferente daquilo que se colhe. Dessa forma, o que plantamos é diferente daquilo que colhemos. Bem, o corpo que é sepultado como uma semente e o corpo da ressurreição são completamente diferentes. Assim como há diferentes tipos de corpos humanos, mamíferos, aves, peixes, diante dessa diversidade, temos uma ideia do que é ressurreição. Abra um parênteses para dizer o que você tem colocado em você. Afinal de contas, você é uma semente, que em algum tempo será semeada, e em algum tempo será vivificado para a glória de Deus. Como você tem se enchido, ou como você tem se abastecido, ou melhor, do que você tem se enchido e se abastecido. Pois além dos corpos da terra, há também outros corpos no espaço, sol, lua, estrelas, visto em sua beleza e esplendor. Resumindo, o que contemplamos agora são sementes da criação, ou melhor, sementes da ressurreição. Imaginem como serão belas as plantas da ressurreição. É só a gente olhar para o lado e a gente vai ver quão belas elas serão. O corpo que morre, ele não manifesta beleza, mas o corpo ressurreto, esse manifestará um brilho glorioso, cheio do poder de Deus. É para isso que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, para que em algum momento possamos morar junto dele, possamos estar mais perto dele do que nunca, para que em algum momento possamos olhar para ele e aquela vista meio que num espelho embaçado, como é descrito no texto, ela fique de fato latente, a gente consiga enxergar a sua beleza como de fato ele é. Paulo vai continuar dizendo, esse corpo sepultado em fraqueza será manifestado em poder. A semente plantada natural, essa mesma semente faz nascer o que é sobrenatural. A semente é a mesma e o corpo é o mesmo. A diferença está no corpo que morre fisicamente e o corpo que ressurge imortalmente, espiritualmente falando. É necessário prestarmos atenção no que Paulo está dizendo. O primeiro Adão, esse recebeu a vida. O último Adão, que é Cristo, esse é doador da vida. Aproveito, irmãos, para abrir um parênteses. Eu nem queria falar sobre isso, mas quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou comigo de uma forma tão real e tão necessária que não tinha como deixar isso passar. Quando eu li essa parte do texto que Cristo é o Espírito doador da vida, isso mexeu comigo de uma tal maneira que eu não consegui continuar preparando o sermão depois de ler esse texto. Eu parei e eu fiquei pensando e eu chorei.
E eu fiquei imaginando, Senhor, como é que algumas pessoas podem viver como têm vivido quando o Senhor se apresenta como o Espírito doador da vida. É inconcebível a ideia de pessoas que vivem uma vida que não tenha vida dentro dela, que não tenha vida de Deus dentro dela, que não tenha alegria, que não tenha brilho, que não tenha esperança, que não tenha desejo de fato ser vivida como ela precisa ser. Porque Cristo é o Espírito doador da vida. Se vivemos uma vida assim, estamos longe de Cristo e precisamos nos aproximar dele para que a vida de Deus ela seja nos oferecida. Eu não sei como é que está a vida de cada um que chegou aqui nessa noite, mas eu sei que em Cristo, que é o Espírito doador da vida, podemos viver uma vida completamente diferente da vida que talvez temos vivido hoje. Cristo é o Espírito doador da vida. A palavra vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro meio de alcançar vida se não for em Cristo Jesus. Vida que de fato se vale a pena viver. E pensando sobre isso, o Senhor me levou até a vida de Elias. Eu falei, Senhor, mas isso não tem nada a ver com o texto. E eu me lembro de que Elias, certa vez, ele disse para uma nação, olha, não vai chover sobre Israel. Israel vivia da agricultura. Se não tem água, não tem agricultura. Se não tem agricultura, o povo morre e fica pobre. Imagina o desespero daquele povo ao ouvir essa notícia. E Elias falou, é sobre a minha palavra, não vai chover. E não choveu por 3 anos. Em outro momento, ele disse, agora chove. E veio uma nuvem do tamanho da mão de homem. E foi água que não acabava mais. Em um determinado momento, Elias enfrenta 400 profetas. Ele faz cair fogo do céu por meio das suas orações. E ele vence os 400 profetas de Baal. Em outro momento, Elias ele vai orar e um menino que já se fazia morto é ressurreto. Entre vários outros feitos, Elias é um homem cheio de Deus e cheio de experiências e cheio de marcas com Deus. Mas por algum motivo, Elias é perseguido, sente medo e a palavra vai dizer que ele se esconde dentro de uma caverna. E ele só quer sair dali de dentro se não tiver mais vida, se for morto. E eu fiquei pensando, como que mesmo às vezes, mesmo cheio de histórias, mesmo cheio de superações, mesmo a gente às vezes tendo vencido tantas coisas, por algum motivo às vezes nos falta vida para continuar vivendo. Às vezes alguma coisa nos acomete de uma tal maneira que a gente tem apenas o desejo de se esconder, de fugir de tudo e de todos, e de não mais continuar vivendo. Talvez por algum motivo a gente olha para a nossa realidade e fala, Senhor, mas por que continuar vivendo? O que eu ganho com isso? Olha para a minha vida. Na verdade, nem existe vida. Se é que eu posso chamar isso de vida. E o maravilhoso disso tudo, irmãos, é que mesmo Elias fugindo, mesmo Elias se escondendo, mesmo Elias correndo com medo, com vontade de morrer dentro da caverna, o Senhor chega até ele e diz, o que você está fazendo aí, Elias? Foi para isso que eu te chamei. Não foi essa a história que eu escrevi para que você viva. Sabe, irmão, independente da nossa realidade, Deus ele sempre está mais presente do que a gente imagina. Independente da história de vida que a gente carregue, Cristo está sempre aqui do lado, nos sustentando e caminhando conosco. Pode até parecer, diante dos nossos olhos, por algum motivo que ele não esteja, mas eu garanto para você que ele está. Eu garanto para você que ele está mais perto de você do que você imagina. Eu garanto para você que o que ele está preparando para a sua vida é muito maior do que o que você imagina. E o que eu preciso fazer para alcançar isso, Renan? Viver uma vida com Cristo Jesus, porque de fato ele é o doador da vida. É necessário que tenhamos uma confiança genuína em Cristo, independente do que se passa. Talvez os seus dias não tenham sido os melhores, mas Cristo é o Espírito doador da vida. Talvez o seu ano de 2024 não tenha sido bom até então, mas Cristo é o Espírito doador da vida. Talvez o seu mês de abril não tenha sido como você imaginava, mas Cristo é o Espírito doador da vida. Talvez o seu lar não esteja como você queria, talvez o seu casamento não esteja como você sonhava, mas Cristo é o Espírito doador da vida. E se você se entrega para Cristo e Ele te oferece essa vida, pode ter toda a certeza que a sua vida vai ser completamente transformada. Fechando esse parênteses, voltando aqui para o texto. Paulo vai continuar dizendo para aquele povo ainda nos versículos 35 até o versículo 49. Deixa eu conferir para ver se eu não errei. Exatamente, dos versículos 35 ao 49, Paulo vai continuar dizendo: o início se dá na terra. A história começa aqui, mas o desfecho ele acontece no céu. O primeiro homem ele veio da terra, o segundo homem ele vem do céu. Assim como refletimos a imagem terrena, teremos também o reflexo do celestial. Irmãos, eu não sei o quanto isso mexe com você,
mas isso chega a me arrepiar, chega a estremecer o meu espírito. Se hoje refletimos a imagem do terreno, em algum momento vamos refletir a imagem do espiritual. É Paulo dizendo para aquele povo, olha, vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para vocês e vão enxergar Cristo Jesus. Vai chegar um momento em que as pessoas vão olhar para vocês e vai ver um brilho, esse brilho não é seu, é o brilho de Cristo Jesus. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão se aproximar de vocês e elas vão olhar e não vão enxergar mais vocês, vão enxergar apenas Cristo Jesus. Vocês vão refletir algo que até então é desconhecido, mas tão logo quando formos vivificados com Ele, será uma realidade para cada um de nós. Precisa haver em nós um desejo genuíno de sermos transformados, volto a dizer. E junto com esse desejo, uma necessidade, uma convicção de que os nossos pés estão firmados num caminho que de fato está nos conduzindo até Cristo Jesus. Que de fato está nos levando até Ele. E que de fato em algum momento nos fará ser vivificados juntos dEle, ressurretos juntos dEle. É preciso que saibamos que a vida natural terrena não nos leva ao reino de Deus. A nossa natureza terrena é morrer, a nossa história natural é acabar aqui. Portanto, o natural não seria possível terminar na vida do reino que dura para sempre. E aí Cristo nos apresenta algo maravilhoso, que é a vida eterna por meio da graça. Graça essa que somente Cristo Jesus pode nos oferecer. Esse é um mistério tão grande que talvez a gente não consiga desvendá-lo nesse tempo. Mas é algo que está ao alcance de todos. Talvez nem todos morram, mas todos seremos transformados em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. O Verbo vivo que estava com Deus e que se fez homem, que habitou no mundo e que o mundo não o conheceu, que em algum momento morreu, ressuscitou ao terceiro dia pelos meus e pelos seus pecados, e que agora a todos quantos os receberem, lhes serão dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que creem nessa verdade poderão ser chamados de filhos de Deus. Está diante de nós, nos oferecendo vida eterna, por meio da ressurreição, por meio do seu poder, por meio do seu sangue, por meio da sua graça. A ressurreição é um instrumento de Deus para que pudéssemos ser religados a Ele. Se em algum tempo, por meio do pecado no Éden, fomos desligados de Deus, e através do pecado foi instaurado um período onde a morte ela tem ceifado muitas vidas, por meio da ressurreição em Cristo Jesus, por meio da sua graça, temos a oportunidade de nos rendermos e sermos alcançados por Ele novamente. Uma nova vida, uma vida transformada, um novo tempo, uma vida alcançada pela graça de Deus e pela transformação que Ele promove em nós. Paulo ele vai continuar dizendo para aquele povo, dos versículos 54 em diante: e quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Cristo já é vencedor sobre a morte. E um dia nós alcançaremos também essa vitória. Eu gosto muito da ilustração de um pastor, quando ele vai dizer que quando Cristo Jesus ele é morto e ele é sepultado, o espírito da morte ele vai até o túmulo onde está Jesus. Num domingo de manhã ele chega até o sepulcro e ele vai fazer uma inspeção no corpo de Cristo Jesus. E Jesus, tendo desfalecido, estando ali morto, esse espírito chega para verificar como se encontra Jesus Cristo. E é interessante sabermos que quando morremos, somos decompostos por conta da corrupção que há em nós. Mas em Cristo Jesus não há corrupção. E aí esse espírito ele chega para verificar como está o corpo, e Jesus está ali deitado. E ele passa pela cabeça de Cristo Jesus, e ele olha para a cabeça de Jesus e ele diz: não pecou quando pensou. Ele continua avançando na sua inspeção, ele olha para os olhos de Cristo Jesus e diz: ele não pecou quando olhou. Ele continua fazendo a sua inspeção e quando chega na boca de Jesus, ele olha e diz: não pecou quando falou. Continua descendo, olha para o coração de Cristo e diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele continua avançando, olha para as mãos de Jesus e diz: não pecou quando tocou. Chega nos joelhos de Jesus e diz: não pecou quando orou. Olha para os pés de Cristo e diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas.
O espírito então fica espantado, pega um telefone e faz um fio para o inferno. Ei, temos um problema aqui. Tem alguém investido de morte e que não pode morrer. Tem alguma coisa de errado porque ele é santo. Tem alguma coisa de errado porque existe vida ainda que ele esteja aqui deitado. Se o pecado transformou a morte em algo terrível, Cristo, por um ato, ele derrotará não só a morte, como o pecado e toda a culpa que eles carregam. Cristo é um espírito doador de vida. E aonde há Cristo Jesus, existe vida em abundância. Precisamos acreditar nessa realidade e isso precisa fazer parte da nossa vida constantemente. Chegará um momento em que a morte será vencida pelo poder de Cristo Jesus. Chegará um momento em que nós não mais morreremos, mas seremos vivificados para uma vida eterna junto com Ele. Chegará um momento em que Ele pisará sobre todos os seus inimigos e nos levará para uma vida eterna e abundante junto dEle. Para finalizar, irmãos, eu só queria que os irmãos pensassem em algumas aplicações para as suas vidas, à luz desse texto. A primeira é cuidado com aquilo que se ouve, pois aquilo que se ouve tem a capacidade de distorcer aquilo que você acredita. Pense a respeito disso. Nem tudo que se ouve, de fato, é para ser guardado. É por isso que temos dois ouvidos, como bem se fala. Às vezes existem algumas coisas que precisam entrar por um e sair por outro. Cuidado com o que se ouve. Cuidado com aquilo que entra na sua mente. Cuidado com aquilo que é ensinado ao longo desse mundo. Existem muitas doutrinas que são para confundir. E ao invés de nos levar para Cristo Jesus, elas têm a capacidade de nos afastar deles. Uma outra verdade que a gente precisa guardar em nosso coração. Paulo vai dizer desculpa, irmãos, eu me perdi no texto aqui. O texto é longo, mas eu vou marcar. Eu estava com uma outra Bíblia e desci com essa. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Versículo 19. Existe algo muito além dessa vida, irmãos. Existe algo muito maior e muito melhor do que aquilo que a gente tem vivido e que nos espera ao lado de Cristo Jesus. Não se agarre a essa vida e nem às conquistas que essa vida pode te oferecer. Existem muitas pessoas perdendo tempo, saúde e força, e até mesmo a sua família e até mesmo a fé em Cristo Jesus em busca de coisas que talvez nesse tempo podem ser alcançadas, mas que ficará para trás num tempo futuro. Se esforce para uma vida além dessa. Se esforce para juntar tesouros aonde a traça não pode corromper, aonde nada pode te roubar, aonde nada pode te retirar esses tesouros. Uma vida com Cristo Jesus, para além dessa vida, é algo muito melhor daquilo que a gente se imagina. Que possamos caminhar em busca dessa vida e que possamos nos colocar com força todos os dias diante de Cristo Jesus para alcançarmos de fato essa vida e para que os nossos pensamentos estejam para além da vida terrena, para além da vida presente, para que a gente possa alcançar uma vida junto de Cristo Jesus na eternidade. Irmãos, que essa palavra ela possa vir de encontro, talvez a uma necessidade, talvez a uma oração, talvez em algum momento que porventura você tenha falado com Cristo Jesus algo a respeito. Que possamos pensar que esse tempo é muito curto e que passará muito rápido. E que o hoje talvez seja tudo o que temos. Então é tempo de plantar, é tempo de semear, é tempo de preparar as nossas vidas para que no tempo futuro a gente seja vivificado junto de Cristo Jesus, para que a gente possa habitar com Ele por toda uma vida nas mansões celestiais. Amém? Quero agradecer os irmãos pela atenção, agradecer o pastor pela oportunidade, convidar os irmãos para fechar os olhos para que a gente possa estar orando. Em seguida eu devolvo a palavra ao pastor. Senhor Deus e Pai amado, no nome de Cristo Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, te agradecer, Senhor, por este culto, por cada um dos irmãos que se fazem presente. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque em algum momento fomos alcançados por Ele. Ó Pai, obrigado porque nós não somos merecedores de nada, mas ainda assim a sua graça nos alcançou e nos ofertou, Deus, uma vida para além dessa vida.
Cremos nós, Deus, que em algum momento seremos vivificados com Cristo Jesus. Cremos nós, Deus, que em algum momento seremos ressurretos juntos com Ele. E que todo pecado, e que toda culpa, e que toda morte, Deus, será aniquilado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E viveremos uma vida nova e transformada. Mas que ainda nesse tempo, Senhor, que possamos morrer dia a dia para os nossos pecados. Que ainda nesse tempo, Senhor, que possamos buscar uma vida santa para com Deus e junto de Deus. E que ainda nesse tempo o Senhor nos dê força para romper, Deus, com todos os laços de pecado que tem nos aprisionado, Deus, e nos ensinado uma falsa liberdade, para que a gente viva uma vida cheia de Cristo Jesus e leve essa vida para aqueles que têm tido sede de Cristo também, Pai. É a minha oração, agradecida ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.